Bom, meus irmãos, queria convidar a você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O pastor pediu para a gente falar hoje, aqui de manhã, sobre louvor. Então é sobre isso que a gente vai abordar aqui nessa manhã. Vamos falar sobre louvor. Olha que legal. Vamos lá, vocês encontraram? Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. A parte B diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. Quero pedir, ó Pai, o teu direcionamento aqui para conosco. Que o Senhor venha falar, ó Pai, os nossos corações nessa manhã, que possamos sair daqui cheios de ti, Senhor. Habite aqui, ó Pai, fale em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui o contexto desse texto era a igreja primitiva. E a igreja primitiva, o louvor não era apenas uma liturgia da igreja. Digo que o momento de louvor não era meramente um momento aleatório da igreja. Não é alguma coisa que a galera inventou só para poder, entre aspas, encher linguiça do culto. Para o culto não ficar muito rápido. Não. O momento do louvor é um momento importante da igreja. Há uma ordem divina para que nós cantemos ao Senhor. Há uma ordem divina para nós louvarmos ao Senhor. E os membros da igreja primitiva, e as instruções do apóstolo Paulo também, era que as pessoas, os irmãos, eles louvassem a Deus, que louvassem a Deus com a sua vida, e a sua própria vida também fossem de louvor a Deus. São coisas diferentes. Uma coisa é nós louvarmos ao Senhor com a nossa vida, e outra coisa é a nossa vida ser de louvor a Deus. São duas coisas diferentes. E uma igreja que louva a Deus, parece um inseto. Uma igreja que louva a Deus é uma igreja que entende a importância de louvar a Deus. Entende que esse momento não é um momento apenas só para ser legal ou só por entretenimento. Não, é uma igreja que entende que é importante louvar o Senhor e entende essa importância. Na Bíblia, nós temos mais de 500 referências sobre canto na Bíblia, sobre louvor na Bíblia. Mais de 40 ordens diretas para que louvemos ao Senhor. No Antigo Testamento, na época dos reis, era muito comum os reis eles enviarem as suas declarações, as suas mensagens ao mensageiro cantando. Porque não tinha carro, não tinha Uber, era demorado o trajeto. Imagina se eu quiser transmitir uma mensagem para alguém lá no Rio, para o meu pai em Nilópolis agora. Aí a cavalo, meu amigo, deve dar uns 5 dias, né? Montando a cavalo. E aí, todo mundo aqui já brincou de telefone sem fio, né? Não é possível. E não tinha escrita, né? A escrita era muito rara, era muito seletiva. Então o rei ele passava a mensagem para os mensageiros cantando. Cantava a mensagem lá, e o mensageiro ia cantando essa mensagem até chegar no destino e passava essa mensagem cantando. Imagina se chega lá, o cara canta a música errado, ou o rapaz esquece alguma parte da canção, aí já era, né? Aí, como diz os mais novos, né? Aí já vai de arrasta para cima. E o próprio Deus, no Antigo Testamento, ele ensinou a sua aliança, a aliança mosaica, através de música, através de canto, que são mais ou menos as coisas que nós vamos trabalhar hoje aqui, conversar. Então,
Hoje, nós podemos pensar que a música pode ser algo apenas de entretenimento. Talvez nós não encaremos a música com a importância que ela deve ser encarada. Que a Bíblia ela mostra para a gente que ela deve ser encarada. Até porque a música hoje em dia ela se tornou algo tão rotineiro. A gente vai no mercado, a gente está ouvindo música lá no mercado. A gente entra num elevador, tem lá a música do elevador. Eu acordo de manhã, o hit lá de casa é o três palavrinhas. O dia inteiro ouvindo 3 palavrinhas. Aí chega na hora de dormir, se tem silêncio, não. Ah, que você só gosta de dormir ouvindo jazz. Olha que loucura. Ah, que você só dorme ouvindo jazz. Tem que ser um pianinho calminho, ela vai dormir ouvindo jazz. Então acorda ouvindo música, passa o dia ouvindo música, dorme ouvindo música. Quando nós vamos para academia, nós não, né? Que não quero me englobar nisso. Mas quando, né, alguém vai na academia, coloca o fonezinho e está ouvindo música. Quando a gente entra no carro, a gente está ouvindo música. Quando a gente vai fazer... Eu estudo bastante, então quando eu estudo ouvindo música. Eu não sei, eu consigo me concentrar melhor. Não sei o que acontece. Então a música é algo tão rotineiro. É algo que está tão presente na nossa vida e nós devemos tomar um cuidado para essas coisas rotineiras. Porque, às vezes, nós podemos estar, como eu posso dizer, perdendo o brilho da música na casa do Senhor, que é algo importante, por ser algo tão rotineiro. Tirando um pouco da importância, se tornando algo comum, e não é. A Bíblia nos ensina que a música é algo importante. E Deus, ele trabalha com música. Quando nós vemos aqui no Salmo 96, Deus, o salmista fala que toda a terra deve cantar ao Senhor. Quando a gente vê no Salmo 47, há uma ordem: cantem a Deus, ofereçam louvores a Ele. Quando a gente vê no Salmo 147, nós vemos, aleluia, como é bom cantar louvores a Deus, como é agradável louvar o seu próprio nome. Então a gente vê que há uma ordem direta para nós cantarmos, e nós precisamos hoje entender a importância de nós louvarmos a Deus. E a pergunta que a gente vai pautar toda a nossa conversa hoje é: por que nós devemos louvar a Deus? Se é algo tão importante, por que nós devemos louvar a Deus? Primeira coisa, primeiro ponto. São alguns pontinhos. Primeiro ponto: pois é uma ordem divina. Deus espera que nós cantemos. Deus ordena que nós cantemos. Por isso que a música na igreja não é apenas uma invenção. Por isso que a música na igreja não é um elemento optativo, só para gerar entretenimento. E cuidado com essas igrejas que tratam a música apenas como entretenimento. Onde há alguém tocando e há um espectador na música. E aí são ótimas canções, aquilo é tudo bonito, e luzes, fogos, fumaça, e uma música perfeita, e a igreja apenas aqui, ó, observando e cantando. Gente, isso é entretenimento. Isso é um show. Isso não é uma liturgia de um culto. A liturgia de um culto é que uma igreja cante ao Senhor. Todos nós juntos cantemos ao Senhor. Então a música não é um entretenimento da igreja. A música não é algo na igreja só para nós assistirmos. E Deus ordena que nós cantemos a Ele. Quando a gente vê no Salmo 22, diz assim: então declarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Não é algo que... Gente, há algo muito especial quando nós cantamos juntos ao Senhor. Algo muito especial quando a voz da igreja é ouvida ao Senhor. Teve um culto da virada agora, nesse ano, e uma banda chamada Morada, eles estavam tocando, e aí era no estádio, e aí no meio da música o som parou. O som da banda parou, o som do evento parou. E ficou só a voz da igreja cantando e parecendo no som. Não há timbre mais bonito. Não há a harmonia
gente pode inventar qualquer coisa. Nada se compara ao som de uma igreja cantando ao Senhor. Não tem. A gente pode inventar os instrumentos que forem, a gente pode inventar o som que for, a gente pode mixar da melhor forma o som da igreja, mas o som da igreja cantando é algo lindo. É algo que o Senhor espera, é algo que o Senhor ordena, e é algo muito especial quando nós cantamos ao Senhor. Quando nós, como igreja, em união, em comunhão, nós louvamos ao Senhor em uma só voz, há algo muito especial nisso. Quando o nome do Senhor é louvado no meio da igreja, como diz no Salmo 22, no meio da congregação, há algo muito especial nisso. É como se Deus ouvisse e recebesse de uma forma diferente o nosso louvor quando nós cantamos juntos aqui. E o inverso disso, isso é uma profanação. Nós travou a língua. Nós chegarmos aqui no culto, na igreja, e nós não cantarmos ao Senhor, é uma profanação a Deus. Não ir à igreja e não cantar é a mesma coisa de, na hora da pregação, você tapar os seus ouvidos. Se nós taparmos aqui o nosso ouvido, nós não vamos ouvir nada do que está acontecendo. É a mesma coisa de nós não cantarmos ao Senhor no momento do louvor da igreja. E a pergunta que não tem como não fazer. Na hora do culto, nós cantamos ao Senhor? Na hora do culto, nós soltamos a nossa voz? Lá vai um puxãozinho de orelha para a galera do Ministério de Louvor. Porque eu vejo por aí os membros do Ministério de Louvor só cantando quando estão escalados no louvor. E quando não estão escalados, quando estão aqui embaixo, parece que não canta. E fica naquela de sommelier do culto, né? Sommelier da música, vendo se afinou. Aqui não acontece, tá, gente? Eu vejo isso aí fora, tá? Aqui não acontece. Aqui, tia Rose, rapaz, dá pra ouvir a voz da tia Rose ali, ó, com o fone tapado, cantando com a gente. É assim que acontece. Gente, nós devemos cantar ao Senhor. Não só porque nós temos o microfone, mas porque é uma ordem de Deus para que cantemos ao Senhor. Seja quando estamos escalados, seja quando temos a oportunidade, ou seja quando nós estamos no meio da congregação com os irmãos. Deus ordena que nós cantemos a Ele. Deus espera que nós cantemos a Ele. E que nós cantemos a Ele todos juntos, em uma só voz. Por isso que é tão importante nós termos o cuidado, já mostrando um outro lado de nós do Ministério do Louvor. Por isso que é tão importante nós termos um cuidado de selecionarmos a música certa para a igreja cantar. Porque existem músicas que nós cantamos aqui que eu sou apaixonado, que eu ouço em casa direto, que participam do meu momento do louvor. Mas são músicas que a igreja não quer cantar. O nosso intuito aqui, como ministros de louvor, é conduzir a igreja à adoração. É fazer com que todos nós cantemos em uma só voz a Ele. Então, existem músicas que não são para cantar aqui. São músicas certas? São músicas boas? São. Tá tudo certo. Mas são músicas que a igreja não quer cantar. Que a nossa igreja não quer cantar. E tá tudo bem, gente. Parece que quando a gente canta, não sobe, né? Fica no teto e tá tudo bem. Agora, quando nós encontramos a música certa, no momento certo da igreja, é diferente. Repara, quando a gente colocou aqui na igreja a música Bondade de Deus, eu já estava ouvindo ela há um tempão, no meu íntimo com o Senhor, tocando ela, nesse momento de agradecimento a Deus. E eu estava assim, não, Deus, a gente precisa colocar no momento certo, na hora certa, para que não seja apenas palavras jogadas ao vento, para que o nosso intuito seja realmente esse intuito de agradecimento ao Senhor. Nós cantamos essa música no momento em que eu fui ser pai. Foi o momento em que eu apresentei essa música aqui na igreja. Que meio que veio o momento, mais ou menos certo, do meu pai começar a voltar na igreja. Do período dele de doença. Meu pai começou a voltar. Então, a atmosfera da igreja era uma atmosfera de gratidão. Era uma atmosfera de, nossa, Ele é bom, né? As misericórdias dele nos alcança. E quando nós cantamos isso com a atmosfera disso, o Senhor recebe. Vira uma oração cantada.
Parece que o nosso ser, ele canta isso porque é aquilo que nós estamos vivendo. Estamos, por exemplo, em momentos de batalha espiritual, momento de guerra, de briga, de doença. Nós cantamos música que ele pode vencer, que ele é poderoso, que ele é milagroso. E nós pensamos e escolhemos as músicas para a ocasião certa da igreja. Esse deve ser o cuidado do ministro do louvor. Não escolher as músicas que ele gosta apenas, mas escolher as músicas que está no ambiente certo da igreja, que está no momento certo da igreja cantar, e que é a música que ele participa com ele no seu íntimo. Deixa eu voltar aqui. Então, segundo ponto. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Primeiro, porque é uma ordem divina. Segundo ponto, porque Deus quer que as verdades dele sejam reveladas também em forma de música. Deus quer que nós cantemos sobre ele. Deus quer que nós louvemos sobre quem ele é. Que nós cantemos todos juntos sobre quem Deus é. E aí, eu trouxe aqui 3 tipos de louvores, de cânticos, para a gente utilizar como comparação, como aprendizado. O primeiro tipo de louvor, os louvores eles são classificados em diferentes etapas, né? O primeiro tipo de louvor são os louvores de exaltação, que são esses aqui que eu comentei. Os louvores de exaltação são os louvores que nós cantamos sobre as verdades de quem Deus é, sobre quem Deus é. Por exemplo, quando nós cantamos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós estamos cantando verdade de quem Deus é. Então são louvores de exaltação. Quando nós cantamos, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Nós estamos cantando louvor de exaltação de quem Deus é. Os céus te adoram, proclamam sua glória. Quando nós cantamos, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. É louvores de exaltação, que nós estamos falando quem Deus é. Quando nós cantamos, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. São louvores que nós cantamos quem Deus é, de exaltação. E Deus quer que nós cantemos de verdade sobre Ele. Deus quer que nós cantemos quem Ele é. A história nos conta, ela é cheia de música. A história da redenção do povo de Israel, ela é cheia de música. O povo de Israel ficou um tempão lá cativo no Egito. Chegou lá Moisés, um gago, foi lá falar com o faraó, tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, libertou o povo do Egito, o povo começou a sair fugindo, se deparou com o Mar Vermelho, aí na frente tinha o Mar Vermelho, atrás tinha faraó e os seus cavaleiros encurralados. Deus usou Moisés para abrir o mar. Deus abriu o mar, eles atravessaram o mar a pés secos. Quando atravessou todo mundo, o exército do Egito chegou, foi tentar pegar eles, o mar fechou e todo mundo morreu. Gente, olha o cenário. Deus livrou eles do Egito, Deus livrou eles de Faraó, dos cavaleiros. Olha que bênção aconteceu com o povo do Egito. E qual foi a consequência disso? Como que o povo reagiu a tudo isso que aconteceu? A libertação deles de escravos do Egito, a libertação deles lá do Egito, Deus ter abrido o Mar Vermelho, passado a pés secos. Qual foi a reação do povo? Cantar. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Vou ler o versículo 1 e versículo 2. Tá sem, né? Depois de atravessarem o Mar Vermelho, depois de Deus fechar o Mar Vermelho, libertar do Egito, aconteceu isso daqui, capítulo 15, versículo 1. Então, Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. A resposta do povo de Israel após anos de escravidão, após anos no deserto,
após se depararem com o Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem a seco. Eles responderam ao Senhor com canto. E nesse canto diz que eles cantarão. A resposta do povo de Israel à libertação foi: porque o Senhor é a minha força, Ele é o meu canto. Meu irmão, assim como o povo de Israel cantou pela libertação da escravidão, por que nós não estamos cantando pela libertação, pela nossa salvação? A resposta é Deus como gratidão por aquilo que Deus tem nos feito, pela salvação que Ele nos deu, pela graça que Ele nos deu, pela misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias. A nossa resposta a Ele deve ser louvarmos a Ele, deve ser cantarmos sobre as suas verdades, deve ser glorificarmos o seu nome através do canto, através do louvor. Assim como o povo de Israel louvou a Deus pela libertação, nós devemos louvar a Deus porque Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esse é o nosso Deus. Terceiro ponto, é exatamente isso que eu falei. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Nós devemos cantar ao Senhor, pois Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Está em Colossenses 1,13. E aqui eu chego no meu segundo tipo de louvor. O segundo tipo de louvor é o louvor de celebração. O primeiro tipo de louvor que nós comentamos é o louvor de exaltação, aquele que nós cantamos sobre as verdades de quem Deus é. O segundo tipo de louvor é o louvor de celebração. Nos louvores de celebração nós vamos celebrar, nos alegrarmos no meio da congregação pela nossa salvação, pelos feitos do Senhor. Assim como o povo de Israel se alegrou lá após a passagem do Mar Vermelho, nós também devemos nos alegrar aqui ao Senhor, porque Ele nos libertou. E quais são os louvores de celebração? Alguns exemplos. Nós cantamos aqui hoje. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Louvores de celebração. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Louvores de celebração. São louvores animados que nós cantamos a Deus. Quer ver outro? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. São louvores de gratidão, de celebração. Tem uma mais antiga. Eu te louvarei, te glorifica. São louvores de celebração, de gratidão. E, meus irmãos, abrindo um parênteses, está difícil de termos hoje em dia louvor de celebração. Acho que foi o Renatinho que falou comigo uma vez. Caleb, a gente só ouve louvor de exaltação ou o outro tipo de louvor que eu vou comentar, mas de celebração está faltando. O que nós cantamos aqui, os louvores de celebração, são louvores de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Porque está faltando celebração na igreja, gente. Está faltando um pouco de alegria na igreja. Só tem contentamento. Só tem louvores tristes. Só tem aquilo que... quebrantamento. E está tudo bem. É necessário ter esse tipo de louvores. Mas também é necessário que nós celebremos ao Senhor pelo que Ele nos deu. Vamos celebrar o Senhor. Vamos nos animar mais ao Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Ele é tão bom para conosco. Por que nós não podemos nos alegrar ao Senhor? Está faltando um pouco disso. A gente ouve aí nas músicas das paradas de sucesso hoje em dia na rádio. Não tem música de celebração. Não tem música animada. Para falar de outro jeito. Não tem música animada. Acho que tem. Não é, né? Não é. Está faltando, gente. Que o Senhor levante compositores que escrevam música de celebração para que nós cantemos aqui na casa do Senhor. Amém? Em Deuteronômio 31:19, diz assim, eu quero abrir esse texto, tem como... Voltou? Deu bom? Mais ou menos? Está sem internet? Diz assim, eu vou ler para vocês. Escrevam para vocês esse cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Quem está falando isso aqui é Deus, a Moisés. Ponha esse cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. De novo, Deus falando para Moisés, escrevam para vocês este canto. Quem escreveu este canto? Deus. Para que tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ensinar quem?
aos filhos. Ponham esse canto na boca de cada um deles. Todo mundo tem que cantar esse canto. Deus orientando a Moisés. Para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Em Deuteronômio tem 32 registros desse canto aqui. Esse canto aqui é uma música que Deus fez. Nós servimos a um Deus que ele é compositor. Deus, ele compôs uma música e o próprio Deus ensinou essa música a Moisés e orientou: Moisés, ensina essa música a todo mundo. Todo mundo tem que cantar essa música para que seja como testemunha. O que eu concluo aqui? Duas coisas eu aprendo desse versículo sobre música. Primeira coisa, a música sendo um instrumento de ensinamento. No texto fala, coloque a música na boca de todo mundo, põe a música na boca e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Um outro papel da música, do louvor na casa do Senhor, é o papel de ensinamento. E aqui entra o terceiro tipo de música que nós temos na casa do Senhor, que são as músicas de ensino. As músicas de ensino, geralmente, não são músicas que nós cantamos na igreja, aqui na comunhão do corpo de Cristo. Tanto que Deus fala para Moisés, ensina você ao seu filho, aos filhos. Coloque na boca de todo mundo nos filhos. Não é algo que se é cantado na congregação, mas é uma ordem divina que nós cantemos e que nós aprendemos. E existe esse tipo de canção, que é a canção do ensino. Quer ver um exemplo? São canções, são louvores de passagens bíblicas. São louvores de ensinamentos bíblicos. Por exemplo, quando nós cantamos, no Getsemane foi que meu Jesus orou. É um louvor que está narrando um contexto de uma história que aconteceu com o nosso Jesus. Quando nós cantamos, essa aqui é bem antiga. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Novos não conhecem, não. Essa não conhece, não. Essa aí é em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta. Essa é muito boa. São músicas de ensinamento, que narra o que aconteceu com Pedro e João, que iam para o templo para orar e falar com Deus. Quer ver outra música que nós cantamos, que é a música de ensinamento, que é exatamente o texto bíblico? Cantai ao Senhor um cântico novo. É o Salmo 96. Então existem as músicas de exaltação a Deus, existem as músicas de celebração e existem as músicas de ensino. Quando, a gente ensina, eu com o Axe aqui, 3 palavrinhas, é só música de ensino. Né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala, acabou a música. Né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. São músicas de ensino. Gente, nós não podemos vulgarizar as músicas de Deus. São músicas importantes. A Axa canta no carro toda vez que eu estou andando no carro. O som do meu carro agora é só 3 palavrinhas. Tá tudo bem. Né? Ou agora ela está gostando do faz tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum. Essa ela está gostando. Tá tudo bem, gente. São músicas de ensino e elas devem ser ensinadas na igreja. Já vai um salve aqui. Já vai uma dica. Que nós possamos ensinar mais no departamento infantil essas canções. Que nossas crianças possam saber cantar de cor e salteado todas essas canções. Na minha época de criança, gente, eu sabia todas as músicas infantis. Cantava todas as músicas infantis. E a minha mãe conta, que eu não lembro, né? Que eu, na escolinha dominical, a tia perguntava, quem que quer cantar um louvor? Eu era sempre o primeiro que eu. Né? Eu sempre queria, né, cantar um louvor. Até hoje, né? Até hoje estou assim, né? Nós devemos incentivar isso, meus irmãos. Nós devemos incentivar e ensinar os nossos filhos a cantarem sobre as verdades da Bíblia. A cantar sobre as verdades que nós temos aqui. Temos que cantar. Às vezes a gente fica, não, tá tudo bem. Nossa, muito chato. Gente, eu já ouvi
essas músicas, não sei quantas vezes, mas é o ensinamento de Deus. Deus nos ensinou isso. Deus falou para Moisés: Moisés, tá vendo essa música? Coloca na boca de todos os filhos. Coloca na boca de todo mundo. Todo mundo vai cantar isso. Todo mundo vai cantar essa verdade. Então, primeira coisa, a música que eu aprendo nesse texto. A música sendo usada como instrumento de propagação dos ensinamentos de Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, tá? Na última parte que diz assim: para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Ou seja, eles seriam julgados por aquilo que eles cantavam. Então a música também tem esse papel. Deixa eu ver se o que ele está cantando tem a ver com o que ele está vivendo. Deixa eu ver se isso aí está batendo com as atitudes dele. Deixa eu ver se isso que ele está cantando é a mesma coisa do que ele está vivendo no trabalho. É a mesma coisa do que ele está vivendo na rua, na vizinhança. A música como testemunho daquilo que você é. Nós não podemos cantar uma coisa que nós não vivemos. Nós não podemos ministrar, isso vai para a galera do louvor, nós não podemos ministrar uma música aqui na igreja se nós não cantamos e ministramos ela com o Senhor no nosso particular. É isso que eu oriento aos meninos. Aquilo que nós cantamos é aquilo que nós louvamos a Deus no nosso particular. É o nosso testemunho com o Senhor. É a nossa verdade com o Senhor. E aí não tem como, né? Quando a música está sendo entoada na igreja, aonde que está a sua cabeça? Se há uma tamanha importância naquilo que nós cantamos, se o que nós cantamos serve como testemunho aos outros e como testemunho a Deus, há uma seriedade naquilo que nós cantamos. Nós não podemos cantar apenas por cantar. Onde está a nossa cabeça quando nós cantamos na igreja? Você presta atenção naquilo que você canta? Você tem o entendimento daquilo que você canta? Você tem o entendimento daquilo que você está falando? Você repara nas coisas que você diz? Isso é muito importante. E às vezes também parte para o papel do ministro explicar a música que nós estamos cantando. Quer ver um exemplo? Tem uma música muito badalada hoje em dia, que é o É Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A música está estourada hoje em dia. Mas essa música, fora de contexto, sem explicação, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Olha isso. Não é algo apenas facinho de cantar. Se nós levamos a importância naquilo que nós cantamos, nós temos que ter entendimento daquilo que nós cantamos. Agora, essa música, qual é o entendimento dessa música? É a história de João Batista. De João Batista quando estava no deserto, que ele estava deixando tudo, porque ele deixou a sua casa, a sua família, e foi para o meio do deserto. E foi preparar o caminho. E aí, quando Jesus passou, João Batista falou: é Ele. Não sou eu o profeta. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo com amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Entende? Quando a música precisa ser referenciada, ela tem que estar na referência certa. Ela tem que estar no padrão certo. Senão, vira só palavra. Senão vira só vento. Nós devemos ter essa importância naquilo que nós cantamos. Fala, Thelma. Levantou a mão? Bebe água. Aham, a galera agradece. É uma luta. Exatamente.
Deus habita no meio dos louvores, meu irmão. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. E nós precisamos encarar isso com seriedade. Entender aquilo que nós estamos cantando. Entender aquilo que nós estamos cantando. Para que nós possamos cantar com autoridade. Autoridade de que nós sabemos que nós estamos cantando e nós estamos cantando com intenção, com intencionalidade. Se nós louvarmos a Deus com intenção, nós realmente vivemos o que cantamos? Se não, porque mesmo assim nós cantamos. E Deus nos cobrará daquilo que nós cantamos. Porque servirá como testemunho. Deus nos cobrará daquilo que nós cantamos. Primeiro ponto, por que nós devemos cantar? Porque é uma ordem divina, porque Deus quer que nós falemos sobre a verdade dele através do louvor, porque ele nos libertou, então nós devemos cantar com esse coração de gratidão. Quarto ponto, por que nós devemos cantar ao Senhor? Porque a presença de Deus evoca o canto. A presença de Deus, ela faz-nos cantar. Ela faz-nos louvar. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 5. Deixa um dedinho aí. De manhã é estudo, né? Então, a gente pode abrir uns textinhos, né? 2 Crônicas, capítulo 5. Versículo 12. 2 Crônicas 5, eu vou ler do 12 ao 14. Diz assim: E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Getundum, aí, nome maneiro, hein? Gedutum, e os outros filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com ele até os 20 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, em um som, a um tempo, trocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, então todos em uma só voz, ao mesmo tempo, ensaiadinho, em uníssono, todo mundo junto, voz, trombeta, canto, todo mundo. Louvaram ao Senhor e renderem graças. E quando levantaram a ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa de Deus, era na igreja, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Uma presença de Deus sendo manifesta de forma física na casa do Senhor no Antigo Testamento. Talvez seja um dos momentos mais importantes da presença física de Deus no Antigo Testamento. Deus aparece, Deus ele se manifesta em forma de fumaça. Enquanto eles todos juntos estavam cantando em uma só voz, no mesmo tempo, na mesma intensidade, na mesma vibração, com o mesmo entendimento, trombeta, símbolos, todo mundo, a orquestra inteira, todos cantando juntos, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, rendendo graças ao Senhor. O Senhor se manifesta naquele lugar com uma presença, como uma fumaça que invadiu aquele lugar. Gente, isso é o Antigo Testamento. Uma fumaça invadiu aquele lugar de uma presença tão forte que os ministros não conseguiam ministrar, que o pregador não conseguiu pregar, que o louvor não conseguiu mais ser entoado, porque a presença do Senhor era tão forte que eles não conseguiam ficar de pé. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Porque quando nós cantamos ao Senhor, Deus aparece. A presença do Senhor é manifesta.
Nós o adoramos e ele se manifesta no lugar como resposta à nossa adoração, como resposta àquilo que nós estamos proferindo a Ele. Nós devemos cantar para atrair o Senhor, para que o Senhor possa encher a sua casa com a sua glória, com a sua presença, com a sua fumaça. Oi, pode falar, tia Rosa. Vou beber mais água. Você tem que louvar para que o milagre aconteça. Eu vim subir, louvei o Senhor de coração. E o irmão falou assim para mim: não sei como você consegue adorar, seu esposo está falecendo e você consegue. O Senhor fez um milagre, trouxe ele. Então, isso serviu para mim, que a gente tem que louvar o Senhor em qualquer situação, independente de alegria ou tristeza, mas louvar ao Senhor, porque milagres acontecem e esse aqui é um milagre. É verdade. Eu estava louvando ao Senhor ali, quando o Senhor lá em Vassouras fez o milagre. Amém. Mas dependia de mim, que eu abrisse minha boca e louvasse em meio às dificuldades. Esse é um testemunho que eu levo para a minha vida toda. Quando nós louvamos, o Senhor se move, meu irmão. Quando nós louvamos, o Senhor se move a nosso favor. Milagre acontece. As cadeias são quebradas. Não vê? Paulo e Silas na prisão. Estava lá Paulo e Silas, depois de sofrer uma surra, apanhado no cárcere interior, numa prisão a mais interior, um lugar fedido, sujo, sofrendo. Eles não tinham motivo algum para louvar ao Senhor, meu irmão, racionalmente pensando. Às vezes nós temos que louvar ao Senhor, mesmo sem termos motivos. Nós temos que agradecer por aquilo que Ele ainda vai fazer. Isso é a esperança que Ele nos dá. Obrigado, Jaiminho. É a esperança que nós louvamos a um Deus de verdade. Que nós não louvamos ao Deus que é apenas uma estátua, nós não louvamos ao Deus mudo, nós não louvamos a um Deus surdo, nós louvamos a um Deus real. E quando nós temos esse entendimento que nós louvamos a um Deus real, a um Deus presente, a um Deus poderoso, nós estamos acreditando que Ele tem poder para intervir na nossa situação. Nosso problema, Ele tem o milagre em suas mãos, meu irmão. Ele tem a solução em suas mãos. Às vezes Ele só está esperando que nós louvemos, como aconteceu com a tia Rose. Às vezes Deus está esperando que nós louvemos ao Senhor. Mas Caleb, como que eu vou louvar no meio da prisão? Como que eu vou louvar sofrendo? Meu irmão, louve! Louve! Louve ao Senhor! Engrandeça o seu nome! Porque quando nós louvamos, Deus se move. Deus se move. Deus se move. A presença do Senhor evoca esse movimento de Deus. O nosso canto evoca esse movimento de Deus. O nosso canto evoca a presença de Deus. E talvez nós não estamos sentindo a presença de Deus porque nós não estamos cantando. Porque nós não estamos louvando. Às vezes falta um pouco a presença de Deus por isso. Quando nós entendemos que há a presença de Deus, que quando nós sentimos a presença de Deus, que isso é difícil nós ficarmos calados. Eita, tem dose dobra aí. Quando nós entendemos que quando a presença de Deus é manifesta, é difícil nós ficarmos quietos, é difícil nós ficarmos calados, é difícil os nossos olhos não chorarem com a presença do Senhor, é difícil o nosso orgulho ficar em pé mediante a presença do Senhor. Nós vamos cantar mais, meu irmão.
nós vamos adorar mais ao Senhor. Nós vamos render mais glórias a Ele. Nós não estamos diante de apenas um templo, nós não estamos diante de 4 paredes, nós estamos diante de um Deus vivo, que tem o poder para nos livrar. No Salmo 47 diz: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Mais uma vez, cantem louvores. Cantemos, meu irmão, vamos cantar um pouco mais. Vamos louvar a Deus um pouco mais. Por que nós devemos louvar a Deus? O profeta Isaías disse: cantem ao Senhor um cântico novo. Por que nós devemos louvar a Deus? Aí o apóstolo Paulo discorre muitos textos aqui. O nosso tempo já está acabando, eu só queria falar de um, que é o texto de Efésios. Abre comigo em Efésios 5. Efésios 5, eu vou ler o 18 e 19. Para a gente... Tinha tanta coisa para falar. Vamos correr. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que tem aqui? Tem uma vírgula depois. Então, a continuidade de enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Do mesmo jeito, meu irmão, que um cachaceiro, um alcoólatra, procura o álcool, nós devemos louvar ao Senhor e nos enchermos do Espírito do Senhor. É isso que o texto está falando. Não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei-vos do Espírito. Como eu vou me encher com o Espírito? Ele dá louvando ao Senhor com cânticos, com hinos, com cânticos espirituais, falando entre vós com salmos e hinos. Assim como um bêbado bebe, nós devemos louvar ao Senhor e nos enchermos do seu Espírito. Acho que deveríamos cantar um pouco mais, meu irmão. Acho que deveríamos louvar um pouco mais. Na verdade, nós cantamos pouco. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Último tópico. Já estou acabando, prometo. Já estou falando 50 minutos. Nós devemos cantar ao Senhor porque a própria criação canta ao Senhor. A própria criação evoca um canto ao Senhor. Quando Jó foi falar com Deus de reclamar de tudo aquilo que ele tinha passado, de todas as coisas que ele estava sofrendo, Deus virou para Jó e falou assim: Jó, aonde você estava quando eu fiz o fundamento da terra? Ou seja, Jó, aonde que você estava quando eu criei tudo, Jó? E aí o texto ele vai discorrendo e Deus fala para Jó que as estrelas da alva juntas alegremente cantam a Deus. A própria criação canta a glória de Deus. Os seres espirituais cantam a Deus e celebram o Senhor 24 horas. Meu irmão, se você não gosta de cantar, talvez o céu seja um lugar um pouco estranho para você. Porque no céu há música 24 horas. Louvando ao Senhor. E quando nós cantamos aqui, é como se nós estivéssemos ensaiando aquilo que nós faremos no céu. É como se nós tivéssemos um spoilerzinho daquilo que nós teremos no céu pela eternidade, que nós louvaremos ao Senhor juntamente com todos os nossos irmãos da história, com todos os anjos, querubins, serafins, todos juntos, toda a criação de Deus, louvando ao Senhor todos os dias. Nós devemos fazer aquilo que nós faremos no céu um dia. Louvar ao Senhor. Engrandecer o seu nome. Falar sobre as suas verdades. Celebrar ao Senhor pela nossa salvação. Celebrar ao Senhor porque Ele nos deu a vitória. Celebrar ao Senhor pela vitória que Ele ainda vai nos dar. Eu
quero ler mais um texto com vocês e aqui eu termino. É o texto de Apocalipse, falando sobre a criação, sobre os seres espirituais louvando. Abra comigo, por gentileza, o último texto da sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, música, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Meu irmão, a criação louvava o Senhor. Os seres viventes louvavam ao Senhor, louvam ao Senhor. Nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de entrega, nessa atmosfera de gratidão, você repara que o louvor dele é só louvor de exaltação, falando quem Deus é, que Deus é digno de abrir o selo, que Deus é poderoso, que Ele que merece a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida. A entrega da nossa vida. Os anciãos e seres celestiais cantavam isso. Meus irmãos, nos juntemos a eles e vamos cantar isso a Deus. Vamos erguer as nossas vozes e cantarmos que Ele é poderoso, que Ele é digno, que Ele tem o poder do nosso milagre, que Ele tem a solução para o nosso problema, que é Ele que merece toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor, todo o nosso canto. Toda a nossa proclamação, tudo aquilo que nós falamos, pertence ao Senhor, meu irmão. Porque Ele merece a nossa adoração. Ele merece o nosso louvor. Ah, meu irmão, nós deveríamos chegar na igreja com mais vontade de cantar. Acho que nós vamos cantar mais forte mais tarde. De proclamar as suas maravilhas. De agradecer pelos seus feitos. Por ter nos libertado, por ter nos salvado, assim como Israel cantou quando foi liberto do Egito, de exaltar o seu poder, de juntamente com toda a criação, exaltar e render glórias a Deus. Nós devemos cantar um pouco mais, nós devemos louvar um pouco mais, que o louvor venha a ser a nossa vida, e que a nossa vida venha a ser de louvor ao Senhor.